igreja, quero me consagrar. No coração da igreja, quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amado irmão, irmã, graças a Deus estamos de volta, né, aqui, né, e já quero dar uma explicação, né, pedir desculpa. Faz 2 semanas, né, Adilto, que a gente não faz o programa. Então, a primeira que eu não, né, da semana que a gente não pôde fazer, eu tinha voltado de férias, mas já entrei no retiro, a gente estava fazendo acampamento aqui, então eu estava no sítio do acampamento. Não teve como transmitir. E semana passada eu estava sem voz, com a garganta ruim, custando falar. Não sei se vocês perceberam, mas eu já estou com essa voz de, sei lá como é que chama, Cid Moreira, de locutor de rádio, o Adilto está dizendo aqui. O Adilto está aqui tirando sarro de mim, falando voz aveludada. Ainda estou rouco, né? Então a voz fica assim meio esquisita. Mas estamos aqui mesmo com rouquidão, para fazer o nosso, para não perder mais tempo, né? mais uma semana, tá bom? Por amor a vocês estamos aqui, tá ok? Então, mais uma vez, vamos começar então rezando, pedindo a graça de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai e os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos e irmãs. Então, nós estamos na 49ª aula. Nossa! Muito bem, né? Que bom que perseveramos até aqui, né, gente? Graças a Deus, né? Então, na semana que vem, nós teremos 50 encontros, né, com o catecismo, graças a Deus. Estamos quase terminando essa primeira parte, que é a parte do credo, né? O que a gente crê, a parte da nossa fé, né? Lembrando, só recordando, o catecismo é dividido em 4 partes, né? Primeira parte, que é a maior, né? É o que a gente crê, né? É o lex credente, né? Depois, o que a gente celebra, é os 7 sacramentos, né? Depois, né, a nossa moral, né, baseada como a gente vive, né? O que a gente vive, a nossa moral católica, com base nos mandamentos, né, nos 10 mandamentos. Por fim, a nossa oração, como a gente reza, que tem por base não só, mas a oração do Pai Nosso, né? Esse é o catecismo. Então, nós estamos quase terminando. Eu acredito, né, falando com a Adilto aqui, que se a gente mais 4 ou 5 encontros, a gente conclui essa primeira parte do creio, tá bom? Então, dentro da parte do creio, estamos na terceira parte, que é aquela creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Então, é nessa parte que está junto com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, unida ao Espírito Santo. Então, a gente viu um pouquinho da pneumatologia e estamos vendo agora a eclesiologia, né? Creio na Santa Igreja Católica. Dentro desse tema, vamos falar sobre hoje o tema é os fiéis de Cristo, que está aqui no Catecismo, parágrafo 4 dessa parte, no número 871, né? Os fiéis de Cristo. Então, são 3 as situações, né, que a igreja coloca: hierarquia, leigos e vida consagrada. Embora exista só 2 categorias, vamos dizer assim, de fiéis. Existe a hierarquia, que é o clero, e os leigos,
A vida consagrada, a gente vai ver, entra aqui como um terceiro, mas não é bem um terceiro, porque ela tem aspectos do primeiro como da segunda, né? Dentro da vida consagrada existe leigos e existe clero também, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Muito bem. A primeira coisa importante a gente saber é que somos todos os fiéis da igreja, os fiéis de Cristo. Somos todos membros de Cristo, né? E isso é uma definição mais importante, né? Definir os fiéis de Cristo, né? Então, começamos a falar aqui sobre o que o catecismo diz aqui, né? O que são os fiéis? Os fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. Então, quando se diz povo de Deus, deixa eu já corrigir uma coisa aqui que às vezes já é meio habitual, a gente vai se acostumando por falta de conhecimento. Quando você diz povo de Deus, o que você entende? Algumas vezes a pessoa entende, o povo de Deus são os leigos. Aí os padres, o clero, não é povo de Deus? Não. Povo de Deus quer dizer aqueles que foram incorporados a Jesus através do batismo. Então, leigos e clero, né? Padres, bispos e diáconos também. Esse é o povo de Deus, né? Tá bom? É isso. Os fiéis de Cristo são esses, né? No número 872 diz assim: entre todos os fiéis de Cristo, por sua regeneração em Cristo, vigora verdadeira igualdade de dignidade e de ação, pela qual todos cooperam na edificação do corpo de Cristo, segundo a condição e o munus próprios de cada um. Então, o que está dizendo aqui? Que entre todos os fiéis de Cristo, vigora uma verdadeira igualdade de dignidade, não igualdade de função, né? Esse negócio de igualdade, gente, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente, em vez de olhar para a Bíblia, a gente olha para o comunismo, que quer fabricar a gente como se fosse uma espécie, a gente é produzido em série, né? Nós não somos iguais, somos diferentes no DNA, em tudo diferente. A igualdade aqui quer dizer de dignidade de batizado, aí sim temos a mesma igualdade. Às vezes querem sim, esse negócio de querer promover o leigo, em vez de ajudar que o leigo seja o que ele deve ser, cumpra a função dele na igreja, a gente inverte. Tem padre que vira um leigo e deixa de cumprir a sua função de padre, e tem, às vezes, coloca o leigo como mini padre. E aí, em vez de cada um cumprir o seu papel, está dizendo aqui, segundo a condição e o munus próprio de cada um, acaba misturando as coisas e não diz nem uma coisa e nem outra, né? Acaba deturpando a função de cada um, né? Então, o corpo de Cristo, cada um ocupa uma função, vai dizer São Paulo, né? Nenhum é menos importante que o outro, isso é verdade. Mas ocupa funções diferentes, né? Então, isso é importante a gente saber. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer, aqui é o número, olha só para vocês aí, o número 873. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros do seu corpo servem à sua unidade e à sua missão. Então, desde já, para existir unidade, né, para vivermos como irmãos, unidos, precisa haver distinção. Lembra quando a gente falou da Santíssima Trindade? Por que elas têm uma unidade infinita? Porque são infinitamente diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, e nenhum é o Espírito Santo nenhum é nenhum. Existe uma diferença. Porque às vezes a gente quer fazer todos um, mas que seja, por exemplo, às vezes os casais, quando fala que é uma só carne, quer que seja assim, um consumir outro. Não, aí se perde para ter unidade, tem que manter a identidade, é essa palavra que eu queria chegar, tem a sua identidade própria e o outro também.
E aí sim, vive uma unidade. Se perde a identidade e faz uma mistura, você criou um terceiro ser. E não existe unidade. É um terceiro ser, simplesmente é uma mistura. Então, na igreja, é isso que está dizendo. Para haver unidade entre os membros, entre as várias funções, né, de cada membro, precisa cada um se identificar na sua própria identidade. Identidade laical, identidade presbiteral, identidade de diácono, identidade de bispo, e assim por diante. Né? A hierarquia e a vida consagrada tem que ter uma identidade. Se quer ser tudo igual, aí não somos mais, não tem mais como haver uma unidade, mas sim uma uniformidade. Isso que é o bonito na igreja. Não existe uniformidade. A começar nas vestes, né? Eu sou religioso, uso hábito, né? Outros usam clésima, outros não usam nada, e está tudo bem. Cada um com a sua identidade. Não somos uniformemente iguaizinhos, e nem vestimos, e as funções também, né? Então, essa uniformidade não é uma coisa muito saudável, né? A unidade, sim. Porque a unidade respeita a identidade, as diferenças do outro. Todos caminhamos para Jesus. Isso é graça do Espírito Santo. Muito bem, agora vamos falar sobre a hierarquia, né? A constituição hierárquica da igreja. Por que o ministério eclesial? O próprio Cristo é a fonte do ministério na igreja, né? Da hierarquia, vamos dizer assim. Institui-a, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade. Vamos ler aqui uma citação da Lumen Gentium, né? do Vaticano II. O que diz? Para apacentar e fazer sempre crescer o povo de Deus, Cristo Senhor instituiu em sua igreja variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. De fato, os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Então, a hierarquia exerce um poder. E aqui eu quero fazer já uma distinção, porque existe um preconceito com essa palavra poder, né? Poder da hierarquia. Então, isso é poder para subjugar as pessoas? Não. Então, desde já, preciso que vocês entendam uma coisa. A gente precisa pensar, tem um filósofo que nos ensina isso. A gente precisa pensar a palavra poder não como substantivo, mas como verbo. Isso quer dizer, por exemplo, né? Então, o poder da hierarquia dentro da Igreja Católica não é uma imposição, né? Então, pensar na palavra poder como um verbo, não substantivo. Por exemplo, diz assim, eu não quero poder. Ah, então você não quer poder, por exemplo, educar seus filhos? Ah, eu não quero ter poder. Então você não quer ter poder para sustentar sua família? Não quer ter poder para exercer seu trabalho? Está vendo? Aqui é a diferença. Não é como substantivo, é como verbo, uma ação. Então, quando fala de poder da igreja, é poder para servir. Deus constituiu os 12 apóstolos, os ministros, e lhes deu poder para exercer a função em nome de Jesus, servir a igreja. Então, quando diz que ter poder, é poder para isso, né? Então, o poder da hierarquia não deriva do povo, mas de Deus, é um poder de serviço. Então, aqui já é diferente. Por isso que a gente diz que da igreja, esse poder não é um poder democrático. A igreja sempre apoia um regime político democrático. Mas o poder na igreja não vem, né, não é democrático. Por quê? Porque na democracia, não é assim, Adilto? Todo poder emana do povo, né? Pelo menos deveria. Todo poder vem do povo. Embora isso seja muito ilusório, né, gente? Porque na prática, coitado do povo, né? Coitado do povo. Mas, na teoria, pelo menos, é isso, né?
na democracia, o poder vem do povo. Porque é eu que dou o poder para aquela pessoa me representar. Na igreja, não. Quando fala de constituição hierárquica, o poder vem de Deus. Né? Eu estou falando isso, alongando um pouquinho nisso, é porque existe muita confusão e uma influência protestante muito grande, principalmente aqui em Rondônia, sobre essa questão de poder. Na igreja protestante, por exemplo, os calvinistas, o pastor, por exemplo, está lá como funcionário da comunidade, e se a comunidade lá não gosta, eles que dão o poder para ele, né? Eles vão lá, tiram ele, né? Dá o aviso para ele, demite ele e contrata outro. Ainda pode fazer até uma, como é que fala? Quando a empresa quer contratar a gente, coloca lá faz uma seleção, né? Faz uma pesquisa com vários, né? Vai lá em entrevista de emprego e lhe dá um emprego. Se não está satisfeito, manda embora de novo e contrata outro para vir pastorear. Isso não funciona na igreja. Porque tem gente que fala, não, a igreja é do povo. Opa! A igreja católica não é assim, não. A igreja católica vem de Jesus Cristo, nasceu do lado aberto dele na cruz, foi comprado, todos os membros da igreja católica foram lavados no sangue de Jesus pelo batismo, comprado, adquirido. Eu tenho dono. E meu dono é Jesus. A igreja tem dono e o dono é Jesus. Por isso que ela é corpo de Cristo. Não é uma reunião de povo, uma somatória de povo e que faz a comunidade. Não, 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 não. Isso serve para qualquer outra instituição na igreja, mas não serve para a igreja. Porque a igreja é de Jesus Cristo. Né? Então, só para a gente entender um pouquinho essa palavra poder dentro da igreja. Não é poder para exercer sobre as pessoas. Tem padres que fazem isso. Está errado. É poder para servir. Mas não é um poder que os leigos deu. Tem leigo que acha que é isso. Está errado também. É poder dado para Jesus para poder lá servir, como lá na última ceia, lavar os pés, cuidar. Deus me deu o poder nas minhas mãos de sacerdote, não para minha glória. Né? Gosto de repetir sempre isso. Por exemplo, Adildo, né? Eu tenho poder aqui de perdoar pecados nas minhas mãos quando o bispo ungiu. Um exemplo. Eu posso perdoar o pecado de todo mundo que o bispo autoriza, mas não posso perdoar os meus, menos os meus. Não serve para mim. Então esse poder não é para minha glória, é um poder de serviço. Eu posso até me achar o cara, né? Eu como padre costumo dizer isso, mas quando eu me acho assim, eu sou o último, porque eu sou o servo dos servos. Né? Então o poder, quando eu preciso me confessar e pedir perdão, eu tenho que ir diante de um outro padre, me ajoelhar e pedir, meu irmão, pequei, preciso do seu perdão. E ele me dá. Não adianta eu virar a mão para mim e me absolver, não serve. Serve para os outros, mas não serve para mim. Esse é o poder. É o poder de exercer em nome de Jesus uma função, um poder. Né? Acho que ficou claro. Né? Então, lembrar, quando dentro da igreja, tirar esse preconceito meio marxista que está em voga. Né? Não é poder de subjugar os outros. É poder de serviço. E é poder como verbo. Poder para fazer algo. Bom? É o poder de servir. Não somos capazes de saber, não somos capazes, né, de absorver as pessoas por nós mesmos. Né? Nós mesmos desempenhamos, né, uma função em nome de Deus. Isso é importante. Né? Então, deixa eu ler mais alguma coisa aqui do catecismo. Diz assim, então, para recordar o que eu estava falando. Então, esse poder vem de Deus. Jesus escolheu assim. Quando ele escolhe 12 apóstolos, depois 72, e os envia, apóstolo quer dizer enviado em nome de Jesus, daí que vem o poder, daí que vem a hierarquia da igreja. Né? Os apóstolos, é o próprio Jesus que institui isso. Poderia ser diferente? Poderia. Mas ele escolheu assim. Não sei se poderia ser. Se Deus escolheu assim, ele não errou, né?
embora a gente pode não concordar. Então, essa é a fé católica, né? Então, a hierarquia, torna a dizer, não é para subjugar as pessoas, mas para representar Jesus. Apóstolo quer dizer enviado, um representante dele, como um mensageiro, né? Recordar que os mensageiros antigos que representavam o rei mandava o mensageiro tinha o poder em nome do rei. Né? Tanto é que se tocasse no mensageiro era o mesmo que tocar no rei. Né? Havia guerra por causa disso, porque foi lá e matou o mensageiro, é como se tivesse tocado no rei. Pronto, né? Esse é o sentido, né, do enviado aqui, do representante de Jesus. Né? Por quê? Porque no número 875 fala para que todos creiam, para evangelizar. Como crerão naquele que não ouviram? E como o ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houver enviados? Né? Por isso existem os enviados. Romanos, né, 10, isso aqui, né? E os enviados, os apóstolos, exercem o poder em nome de Jesus por si mesmo. Quando falar lá do munus, de ensinar, de evangelizar, de reger, aí a gente já vai saber a diferença. Existe uma diferença entre a hierarquia e os leigos. Os leigos participam deste poder. O sacerdote exerce esse poder. Né? Não sei se dá para ver. Diferente, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o evangelho. É a igreja. Então eu não posso, por mim mesmo, decidir que agora eu vou sair pregando o evangelho. Por isso que precisa do envio. Por exemplo, eu acho bonito aqui, né, o Joairto, aqui, os pessoal aqui que prega, né, o Adilto, eles vão em outra cidade pregar e a renovação, ou alguém pede para ele dar um ensinamento, eu acho tão bonito isso. Toda vez, naquela semana, eu falei, padre, eu fui convidado para ir pregar, para ir dar um ensino na outra cidade. O senhor me envia? Ele falou, opa, vem cá, irmão. Coloca a mão. Por quê? Isso é noção de igreja, gente. Isso é lindo, Marão. É um gesto muito simples, mas isso assim, sabe, é noção de igreja. Porque aqui que está dizendo, ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o evangelho. A si própria, é a igreja que dá. Então, vou lá, vai, irmão. Né? E às vezes muitas vezes fala melhor do que o padre, né? Graças a Deus, né? Que tem uma linguagem própria e ele é ótimo. Né? O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, né? Os apóstolos. Né? Quem que dá o poder? Cristo. Né? Aí o padre, o bispo, né? Envia, né? Sempre que a gente vai pregar em outro lugar, fora da diocese, pede o bispo também, né? Que envie, para ter essa noção, sabe? Não é, muito mais do que uma fiscalização, é ter essa noção que é o poder que eu estou adquirindo. Quando eu vou enviado pela igreja, gente, eu tenho segurança que por trás de mim tem um poder que me enviou. Isso que é importante, tá entendendo? Quando fala assim, cadê a carta do bispo? Muito mais do que fiscalizar, é saber que eu estou sendo enviado. Muito bem. De Cristo, né, os bispos e os presbíteros recebem a missão e a faculdade, ou seja, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça. Em nome de Cristo. Por isso chama persona Christi, né? E os diáconos, a força de servir o povo de Deus, né? Na diaconia, o serviço, né? Diácono é próprio para o serviço. É isso, né? Pois aqui no número 877 vai dizer assim: efetivamente, desde o início de seu ministério, o Senhor Jesus instituiu os 12, as sementes do novo Israel, e ao mesmo tempo a origem da sagrada hierarquia. Onde está a origem da sagrada hierarquia? No antigo Israel. Por isso que a igreja é a continuação do povo de Deus. A gente já falou sobre isso, né? Uns dias atrás aí. Mas agora, falando da hierarquia, né? Tem essa origem lá nos 12 apóstolos, nos enviados de Jesus. Né? É isso. Escolhidos conjuntamente são também enviados conjuntamente. Né? Quer dizer, o colégio episcopal aqui que vai dizer, né? Sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis.
Esta união será como um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros, que são os padres, exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção de seu bispo. É isso. Então, Jesus escolheu os 12. Dentro dos 12 escolheu um que é chefe, que é Pedro, deu a chave, e todos estão em unidade com ele. Precisa haver essa unidade. Aí aqui no número 880 vai falar sobre o colégio episcopal, o Papa, que no número 881 diz assim: o Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente Simão. Lembra? Em Mateus 16. Começa um pouquinho antes, vai depois. Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja. Quando Pedro professa a fé. Isso também lá em João 21, apacenta as minhas ovelhas. Dá as chaves do reino. Tudo que se ligar será ligado, tudo que desligar será desligado, os pecados perdoados serão perdoados, os pecados que serão não perdoados serão retidos, assim por diante. O poder, esse é o cabeça, o chefe. Deu para, junto com Pedro, em união com Pedro, todos os outros apóstolos. Quem deu o nome de Pedro? Jesus deu o nome de Pedro. Pedro se chamava Simão. E Jesus mudou para Cefas, Kefas, pedra, Pedro. Entregou-lhe as chaves desta igreja e instituiu o pastor de todo o seu rebanho. Então, o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da igreja. É a unidade visível da igreja, que dos bispos, quer das multidões dos fiéis. Então, os bispos em união com Pedro são os sucessores. Então, se houver, por exemplo, um racha, tiver aqui 80% dos bispos católicos de um lado e 20% dos bispos do outro, junto com o Papa, 80% contra o Papa e 20% junto com o Papa. Aonde está a igreja? Nesse aqui onde está o Papa, porque ele é a cabeça do corpo. Não dá para ter um corpo sem cabeça, é isso. Pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente esse seu poder. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe. É isso que eu disse, Se não tem autoridade, se não tiver o chefe. Quem que é o chefe? O Papa. Incluído o chefe, o Romano Pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Acho que isso sobre o colégio episcopal, acho que está bom aqui. Então, agora, sobre o tríplice munus de ensinar, que eu falei para vocês, a gente vai ver aqui. Por exemplo, o munus, primeira palavra munus quer dizer uma função, uma tarefa ou uma missão. Para nós, o mais importante é essa missão. Munus, missão, função, tarefa. O plural disso é múnera, por isso que fala tríplice múnera de Cristo, Sacerdote, rei e profeta. Então, primeiro, isso tem a ver com o munus de ensinar, o munus de santificar e o munus de reger. Este munus, os sacerdotes, os sacerdotes na igreja de Cristo, que são os presbíteros, e o bispo, eles exercem. Sacerdote é aquele que é homem de Deus, se uniu a Jesus pela ordenação. O diácono não é sacerdote. Então, os padres e os bispos têm esse munus por excelência de ensinar, santificar e reger. Eles exercem esse munus em nome de Cristo. Aí vocês vão ver que quando foi falar dos leigos, não diz que eles exercem,
diz que eles participam desse munus, né? É diferente aqui em qualidade a coisa, né? Porque não está dentro da hierarquia. Munus de ensinar. Os bispos, junto com os presbíteros, seus colaboradores, têm como primeira tarefa. Qual que é a primeira tarefa do bispo e dos presbíteros? Anunciar o evangelho de Deus a todos os homens. Nós não podemos esquecer disso, que a primeira tarefa é evangelizar, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Segunda ordem do Senhor, são os arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, providos da autoridade de Cristo, para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos. Cristo é a verdade. Cristo, que é a verdade, quis tornar sua igreja participante da sua própria inafabilidade, né? Número 890. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-los dos desvios e das quedas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. E assim por diante, vai falar da infabilidade do pontífice, mas isso aqui vocês podem ler. Nós vamos passar aqui por munus de santificar. Então, ser sacerdote né, e profeta e rei. Então, o munus de ensinar é o munus ligado ao profetismo, ser profeta. Ser sacerdote, munus de santificar. Como que se santifica, né, o povo? Olha aqui, o bispo tem igualmente a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio, santificar através do sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia que ele mesmo oferece, ou da qual garante a oblação pelos presbíteros, seus cooperadores, pois a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. Sem Eucaristia não existe santidade, então santifica através dos sacramentos, né? O bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e por seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na por seu exemplo também. Não como dominadores. Olha, lembrou que eu falei, não é dominadores. O poder não é para dominar, mas para servir. Não como dominadores da herança, mas antes como modelos do rebanho. É assim que chegam com o rebanho que lhes está confiado a vida eterna. Por fim, o munus de reger, né, que todos têm, né? Eu vou ler aqui essa parte do número 896, que diz assim: o bom pastor será o modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Consciente de suas fraquezas, o bispo pode se compadecer dos ignorantes e extraviados. Não se negue, pois, a atender aos súditos, os amando como verdadeiros filhos, os exortando para que se alegrem, colaborem com ele, né? O munus de reger também é o munus de vencer o mal. Diz aqui uma citação que o catecismo coloca de Santo Inácio de Antioquia: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo a seu Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus, que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. Por fim, nós vamos falar agora sobre os leigos. Então, primeira categoria de fiéis que falamos, a hierarquia da igreja, o clero. Agora, a outra categoria, os leigos. O que são os leigos? O catecismo responde o que o catecismo entende por leigos. Por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens. Quem são os membros das Sagradas Ordens? Diácono, presbítero, padre, né, e bispo, né? Ou do estado religioso reconhecido na igreja. O estado religioso, a vida consagrada, é algo à parte, a gente vai ver ali depois.
Isto é, os fiéis que depois de serem incorporados a Cristo pelo batismo, constituem o povo de Deus, e em sua medida, feitos participantes da função. Olha, está vendo? Feitos participantes da função sacerdotal, profética e rege de Cristo. Exercem por sua parte na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Então os leigos têm a missão principal de santificar no mundo, no seu trabalho, lá no mundo, santificar o mundo onde vive, né? Os leigos é o cristão que está no mundo, vamos dizer assim, né? Católico lá no mundo, né? Como os leigos fazem para viver o seu sacerdócio, né? Aqui tem, ó. Eles participam do munus sacerdotal, participam do munus profético de Cristo e participam do munus régio de Cristo. Como que se dá isso? Vou resumir aqui, que eu escrevi aqui. Como o leigo faz para viver o seu sacerdócio? Como, Adilton? Olha só. Oferecer-se em sacrifício e em oração. Rezando, por exemplo, eu vos adoro, espero. Lembra dessa oração? Nossa Senhora, lá em Fátima? Eu vos adoro, espero, amo, creio. Peço-vos perdão por aqueles que não adoram, não esperam, não creem, não vos amam. É assim, rezando e se sacrificando no dia a dia, eu estou exercendo o meu sacerdócio. Munus profético. Todos os cristãos devem evangelizar, profetizar, anunciar o evangelho. Fazer discípulos através, principalmente, do seu testemunho pessoal, no seu trabalho, na sua vida e principalmente na educação dos próprios filhos, fazer dos filhos discípulos de Jesus. Essa é a missão principal dos pais, né? E como munus, os leigos participam do munus régio de Cristo, todos reinam quando de alguma forma vencem o mal. Aqui eu quero ler uma citação de Santo Ambrósio, que é maravilhosa, sobre esse reger, né? Esse munus régio, reinar no mundo. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem se deixar submeter pelas paixões, é seu próprio Senhor, é Senhor de si, é dono de si mesmo. Sim, eu reino. Quando eu sou dono de si mesmo, não sou escravo do pecado. Pode ser chamado, assim, continua Santo Ambrósio, esse pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria vida, sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. E por fim, amados irmãos, a terceira parte aqui, que é a vida consagrada. Então, existe basicamente duas categorias de fiéis. A hierarquia, né? O clero e os leigos. Agora, a vida consagrada, ela, vamos dizer assim, ela tem asas, não sei se pode dizer assim, nas duas categorias. Dentro da vida religiosa, vida consagrada, existem leigos e existem pessoas ordenadas, né? Aqui quem é de Médici vai ficar fácil para entender. Na minha comunidade religiosa, eu sou religioso, sou da vida consagrada. Existe ali em casa, né, aqueles que têm as ordens, né, que é o padre Juviano e eu, somos padres, e existe o irmão Ricardo, que não é ordenado, ou seja, entra na categoria de leigos, porém, algo especial, porque que nos une, que somos iguais, somos religiosos porque professamos os conselhos evangélicos. O que são os conselhos evangélicos? Castidade, pobreza e obediência, né? É buscar uma radicalidade do batismo. Isso é a vida consagrada. Vamos ver o que diz aqui. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos. Acabei de dizer, né? Então, nem vou repetir isso aqui. O que são os conselhos? É viver a radicalidade do batismo. Isso é a vida consagrada. O estado de vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima que se enraiza no batismo e se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo,
seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus, amando acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino, significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. O Papa Santo, né, João Paulo II, dizia que os religiosos é uma amostra grátis do céu. Aí tem os tipos, né, de vida consagrada, que tem aqui a história, e aí no número 925 vai falar da vida religiosa. Nascida no Oriente, nos primeiros séculos do cristianismo, e vivida nos institutos canonicamente erigidos pela Igreja. A vida religiosa distingue-se de outras modalidades de vida consagrada pelo aspecto cultual, pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo com a Igreja, né? Aí os tipos de instituto que tem aqui, né? E assim, só para terminar, tem na Igreja, então, agora está surgindo outros tipos, a gente não sabe, que a Igreja não sabe enquadrar, outros tipos de vida, vamos dizer assim, religiosa, consagrada, que são as novas comunidades, né? Comunidade de vidas e aliança, que são leigos que resolvem viver a vida consagrada, né? Dedicada à evangelização, a alguma missão. Essa categoria de fiéis e de vida, eu estou chamando de vida religiosa, vida consagrada, a Igreja ainda não reconhece assim, nos documentos, porque ela não sabe onde enquadrar eles, entendeu? Mas ela os acolhe, que é assim que surge algo novo na Igreja. Daqui a pouco vai vir umas normas para dizer onde é que a Igreja consagra eles, né? Institutos, né, leigos, né, que resolvem viver, né, doar, por isso fala, comunidade de vida, que começa a doar a sua vida, mesmo leigo, né, mas não é religioso, não é padre, mas que quer servir a Igreja. Tem muitas comunidades, né? No Brasil tem muitas, né? Por exemplo, a Shalom, a Criação Nova, isso. São leigos e aquelas comunidades de aliança, que a pessoa tem os compromissos, mas continua levando a sua vida normalmente. Então é isso, amados irmãos, né? Agradeço a você pela paciência de hoje, né? A gente alongou mais um pouquinho, até porque precisava repor um pouquinho, né, do tempo perdido das outras aulas que não tivemos, né? Eu agradeço a você. Eu ia trazer um livro de sugestão para leitura, que é do padre Antônio Royo Marim, né, sobre a Igreja, né? A Igreja de Cristo, mas na próxima aula eu mostro para vocês, como sugestão de leitura de aprofundamento sobre a eclesiologia, sobre a Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.